Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu tenho muitas curiosidades intelectuais, embora toda a minha formação seja na área médica e na área especificamente de psiquiatria e psicoterapia, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo pensar da física teórica, pela forma aberta com que ele se põe para encarar todas as interrogações que temos diante de nós, sem ter certezas pré-formadas. Eu estava lendo um livro sobre mecânica quântica, olha que meu atrevimento intelectual, mas não é um livro, é um livro de divulgação científica de um grande cientista italiano, Carl Rove. E entre as citações dele há uma que eu não vou passar literalmente para o que eu quero tratar aqui, porque precisamos ter cuidado sempre com a analogia, tem um limite para toda analogia. Mas ele faz uma referência, ele comentando sobre os aspectos da teoria da mecânica quântica, da teoria quântica, e ele se refere a uma palavra que me fisgou para parar para pensar. Ele diz que tudo que acontece no universo acontece por meio de relações. Não é a existência de uma partícula ou de um objeto, é a relação entre eles que permite que os eventos aconteçam. Tirando do contexto da mecânica quântica e transpondo para o contexto onde é o meu métier, onde é o meu conhecimento, que é a psiquiatria e o psicodrama, a psiquiatria e a psicoterapia. Medicina é essencialmente, e eu estou falando medicina lato sensu, né? Medicina é essencialmente um aspecto relacional. Fundamentalmente relacional. Por quê? Na minha opinião, medicina é fundamentalmente relacional. Porque nós temos dois participantes desse vínculo, falando em linguagem psicodramática. De um lado, nós temos um membro da relação, que é o médico, o profissional da medicina, que detém um saber acumulado, tem um jargão, uma linguagem própria, e tem um pensar que é probabilístico. Mais adiante eu explico o que eu vou me referir. Do outro lado, na outra ponta do vínculo, nós temos o paciente, que, por definição, naquele momento, ele está completamente indiferenciado, sofrendo, perdido, com interrogações. A linguagem dele é uma linguagem de queixa. E do ponto de vista dele, ele quer uma certeza. Então, nós temos um vínculo de dois participantes, em que um detém um saber e tem uma linguagem própria, e seu pensar e seu agir é probabilístico. Do outro lado, nós temos o outro, que é o paciente, que tem uma linguagem de queixa, está numa situação emocional de indiferenciação, de ignorância diante do seu futuro e temor. E o seu pensamento é de certeza, ele deseja certeza. Há um clínico americano do século XIX, final do século XIX, início do século XX, chamado William Osler, que usou uma frase que não é um mero jogo de palavras. Ele diz que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Mesmo nos tempos de hoje que nós buscamos medicina baseada em evidência, nós buscamos sempre estender ao máximo o conhecimento, mas o exercício da medicina ainda continua sendo relacional e ligado a esse pensamento do Dr. William Osler, do século XIX. Por que a ciência da incerteza? Porque todo o nosso conhecimento é prévio ao paciente. Ou seja, nós temos um saber acumulado, na minha área, por exemplo, psiquiatria, mas o paciente tem ele. Nós não sabemos como ele vai se comportar.
toda interação é sempre uma arte interativa, porque nós aplicamos um saber acumulado médio diante de uma pessoa que vai reagir ao modo dela, com o modo vibracional dela, com o modo de pensar dela. Essa combinação entre alguém que detém um saber acumulado e alguém que tem uma queixa acumulada é que é o exercício da medicina. Por que no começo eu me referi que o médico tem um pensamento probabilístico? E por que o Dr. William Oswald se refere à arte da probabilidade, ciência da incerteza? Porque todo falar médico é baseado em estatística. Estatística é média. Então o médico diz 90% das pessoas agem assim, apenas 5% dá problema, menos de 1% tem complicação dessa cirurgia. Ou seja, nós pensamos numa média de acontecimentos. Do outro lado da questão está o paciente, que o pensar dele é casuístico, ou seja, se existir uma probabilidade de 1 em 1 trilhão, que do ponto de vista prático do médico é irrisório, do ponto de vista paciente, 1 em 1 trilhão é ele. Por isso que tem um conflito desde o início entre as maneiras de ver o mundo. A maneira de ver o mundo do paciente é: eu quero 100% de certeza do meu médico. A maneira de ver o mundo do médico é: eu tenho uma média de chance de as coisas acontecerem. E eu preciso aplicar ao paciente e ir adequando isso à reação do paciente. Ou seja, quando nós aprendemos em português lá no primário o tempo do verbo gerúndio, né? O futuro do presente, que é uma continuação, caminhando, é diferente de caminhei ou caminharei. Caminhando é um ato que vai acontecendo. O ato do médico, qualquer que seja a especialidade dele, é um gerúndio. É um contínuo mudar as coisas a partir da experimentação e da reflexão. Significa que o médico não sabe o que está fazendo? Não, ele sabe a média, mas ele não sabe como o paciente irá reagir. À medida que o paciente vai reagindo, é que ele vai adequando. Por exemplo, na minha área, psiquiatria, em que as pessoas buscam ajuda psiquiátrica, mas não gostam, não querem, têm preconceito, têm medo do remédio psiquiátrico. Ou seja, eles querem uma ajuda, mas eles não querem essa ajuda que a psiquiatria pode oferecer. Esse exercício de adequar uma coisa que, do ponto de vista científico, é o mais provável, olha a palavra, é o mais provável de funcionar com ele, para uma pessoa que, embora deseje ajuda, esteja sofrendo, esteja literalmente ali pedindo ajuda, mas, ao mesmo tempo, de uma forma ambivalente, ela rejeita aquele tipo de ajuda, porque ele, a priori, as medicações psiquiátricas, como vocês provavelmente falam, parece que todo remédio psiquiátrico é forte, vai dar dependência e vai me deixar leso, vai me deixar mole. Essa é geralmente a fantasia que as pessoas têm. E essa fantasia é tão forte que se conflita com o desejo de ajuda do paciente. Do outro lado, nós temos nós, os médicos, que temos um saber acumulado, genérico, ou seja, generalizado, e que precisamos aplicar àquele paciente e adequar. Aí volta a primeira questão que eu me referi, relacional. O médico detém um saber. O paciente tem uma queixa. Tem uma visão de mundo dele de queixa. O médico tem uma visão de mundo genérica, ele não conhece essa pessoa. Esse paciente não conhece, não tem um conhecimento, ainda que ele seja médico. No momento de sofrimento, pouco importa se ele é médico ou se ele não é não médico. Ele se indiferencia do mesmo jeito. Passar um saber que é genérico, que é generalizado, que é dedicado à média, para uma pessoa que, embora deseje ajuda, tem conflito com o tipo de ajuda que nós oferecemos, seja a pessoa, seja o familiar ou o acompanhante. Esse exercício de passar isso para cá, fazer com que isso aconteça, é artístico. Artístico em que sentido? A cada momento não existe uma fórmula pronta. Como diria o poeta Antônio Alcântara Machado, ele dizia que não há caminhos. Os caminhos se hacen al andar.
Ou seja, não há caminhos, os caminhos se fazem ao andar. A medicina, nós temos um mapa, mas quando nós aplicamos o mapa ao paciente, aparecem trilhas que não estão no mapa. É um Waze que você precisa aplicar o Waze à prática, exatamente como o Waze. Se nós formos seguir cegamente todas as indicações do Waze, muitas vezes a gente se dá mal. Nós precisamos pegar o saber do Waze e ter o senso crítico de adaptar à circunstância imediata. Nem todo o caminho indicado pelo Waze será o melhor caminho para mim. Pode ser o melhor caminho do ponto de vista genérico, mas será que seria para mim? Essa capacidade de você transpor um Waze científico, entre aspas, o que eu estou dizendo, um Waze médico, para um caminho que é pessoal do paciente, esse exercício é o que faz a boa medicina, que faz o bom médico. Como o próprio Osler, que eu me referi antes, ele tinha uma outra frase que eu vou citar de memória, não sei se é ipsis literis, que diz que o bom médico trata as doenças e o médico excelente trata o paciente. O que significa isso? Tratar a doença é aplicar um saber à doença. É como se nós transpuséssemos a pessoa. Nós estamos dirigidos é como nós em medicina, em psiquiatria. Eu posso aplicar o meu saber ao transtorno bipolar daquele paciente, mas ao mesmo tempo eu posso saber como esse paciente se comporta. Vamos imaginar que eu tenho um paciente com transtorno bipolar e eu tenho que prescrever um estabilizador de humor. Do ponto de vista do Waze médico, seria o carbonato de lítio. Mas será que aquele paciente que tem uma alimentação completamente irregular, mora só, ele se adaptará sem risco para a segurança clínica dele a uma medicação que exige um certo controle nutricional, de ingestão de sódio e de exames? Então, o Waze determina um caminho, mas é o médico que tem que adaptar esse caminho àquela circunstância imediata que o paciente traz. A outra coisa é saber levar o paciente, que tem um desejo de certeza de 100%, aquilo que nós só temos de probabilidade. O médico aumenta a probabilidade de acontecer. Nesse aspecto é parecido com a teoria quântica que eu estava começando lá atrás, em que você nunca localiza exatamente onde está um elétron, por exemplo. Você sabe onde provavelmente ele estará, mas você não sabe onde ele está. De uma certa forma, a medicina se comporta assim. Nós sabemos onde provavelmente vamos chegar, mas não sabemos se chegaremos. Porque para isso, nós precisamos contar com o paciente, com a reação do corpo e da mente dele, ou seja, do paciente como um todo, aquele caminho que o Waze traçou. Trazer um profissional que tem um pensar de probabilidade diante de um paciente que quer certeza, é sempre um conflito que nós precisamos ajustar, porque soa para o paciente como se o médico fosse fugidio, fosse escorregadio. Doutor, você tem certeza que eu não tenho nada? Em geral, o médico vai responder: eu não encontrei nada, os exames foram normais, você tá bem agora, você está bem. Soa para o paciente como sendo algo incerto. Na realidade não é isso, é porque a medicina é uma arte da probabilidade e uma ciência da incerteza. Nós aumentamos a probabilidade de saber, mas nós não sabemos. Como toda ciência é um aumento da probabilidade de se aproximar da verdade. Eu gosto de fazer analogia de coisa diferente da medicina. Em matemática tem uma curva chamada curva assintótica, que ela sempre se aproxima da reta, mas nunca toca. De uma certa forma, a busca científica em todas as áreas é assintótica. Ela está sempre se aproximando da verdade, mas nós não alcançamos uma verdade absoluta, ao contrário dos dogmas. Os dogmas, a certeza, os fanatismos dão às pessoas certeza. Ciência é feita de dúvida, de questionamentos e de dúvida. Certeza não é ciência, é dogma. E medicina, ela, como diria o Dr. William Osler, ela precisa considerar que nós temos que adaptar algo que é probabilístico a um paciente que quer certeza. Espero que haja sido útil.